Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui de novo, mais um sábado para a gente se reunir e conversar, não é mesmo? E eu continuo sempre falando a mesma coisa. Ouvir o que vocês têm para falar conosco é muito importante, faz com que a gente cresça e o programa cresça. Conversem conosco. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é maternidadinareal@ippinheiros.org.br e o nosso chat, que está aqui online funcionando 100% do tempo. Falem conosco e a gente vai respondendo para vocês. Nosso tema de hoje é relacionamento de irmãos. Eu ainda não tenho 2 filhos em casa. Lá em casa ainda tenho um filho único. Quem sabe Deus vai me dar esse presente um dia. Mas eu sei bem como era. Ô mãe, o fulano fez isso. Ô mãe, ele pegou meu não sei o quê. Não é assim na casa de vocês? E a briga começa, e a alegria também começa. É corre para lá, é corre para cá. Mas a certeza é que a gente sabe que quando a gente olha aquelas crianças juntas, abraçadas, conversando, brincando junto, a cumplicidade no olhar de irmão, nada paga o nosso trabalho árduo do dia a dia, não é mesmo? Conflitos sempre vão existir. O nosso dia a dia é pesado, a gente sabe. Mas é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente começar a conversar sobre o nosso tema, eu queria chamar o depoimento da nossa querida Gisele. Pode rodar o depoimento de mãe. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Gisele, sou casada com o Sérgio há 11 anos, somos convertidos há 10 anos e nós temos 4 filhas. O Sérgio tem um filho de 24 anos, o Patrick, com ele nós já temos uma netinha de 11 meses, a Dudinha. Eu tenho a Carol de 16 anos e juntos nós temos a Lívia de 8 e o Pedro de 1 ano e meio. Então já imaginem aí a loucura que é. Então os cuidados com o Patrick é mais com relação à família, criação, enfim. Com a Carol, cuidados de adolescência, então tem essas complicações do gênero, né, que a gente tem que explicar e nos posicionar mais firmemente, porque eles são meio liberaiões, né? Então a gente tem meio que se posicionar com relação a isso. A Lívia é super prestativa até demais, muito, mas ela é um pouco bagunceira e meio preguiçosa para a escola. Então já é uma outra preocupação diferente. E o Pedro, que é ativo 220, mas é extremamente divertido, um palhação também, não tenho ideia com que ele se parece, assim, nessa diversão, nessa palhacite toda. E somos muito felizes porque nós temos uma família bem variada, mas graças a Deus nos ajuda em todos os momentos, a gente consegue muito raramente ter momentos como casal. Isso é uma das preocupações que nós temos, porque a gente ainda não se adaptou totalmente para que a gente consiga ter esses momentos só nós dois. A gente participa de todas as atividades que nós conseguimos como casal. Nós somos do Ministério de Casais, o Sérgio é diácono, eu professora da EBD infantil. Então nós tentamos estar ativo o máximo possível, inclusive também para ser exemplos para os nossos filhos, né? Para que eles também tenham essa vontade. Graças a Deus eles têm essa vontade de participar da nossa igreja e servir ao nosso Senhor. Então é isso, nossa família é divertida, é bagunceira e é bem grande. Um grande beijo para todo mundo, obrigada. Obrigada, Gi. Que delícia conhecer um pouquinho mais da sua família, das suas dificuldades no relacionamento das crianças. Mas a gente sabe que Deus está te conduzindo. Obrigada. E hoje, aqui no nosso sofá, estamos eu,
Pati, estreando na nossa roda como peça-chave aqui, diria isso, Bernadette, e a nossa querida convidada Paula. Paula, se apresenta pra gente. Obrigada, Lise. Boa noite a todos. Meu nome é Paula, eu sou casada com o Wallace, né? Nós fazemos parte do Ministério para Casais aqui da IPP e recebi o convite com muita alegria, né? Surpresa, mas fiquei bastante contente. Eu brinco e falo que nós temos uma coleção de filhos, né? Que eu tenho uma preciosa coleção. O Arthur, que tem 18 anos, a Olivia, que tem 13, e a Isa, que vai completar 11 agora em janeiro. E a gente vai estar aqui para dividir um pouquinho, né, da minha experiência como mãe de 3, com idades diferentes. Espero que isso possa ajudar vocês, né, não só no entendimento, mas para ver como que é a nossa vida, né, a vida comum, né, de uma mãe que trabalha fora, que trabalha no ministério e que tem 3 filhos, né, que tem que cuidar de 3 filhos. Então, eu espero poder contribuir bastante com vocês. Ai, que legal, Paula. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu já quero colocar uma pergunta para vocês, meninas. Como que é o papel, na verdade, qual é o papel do pai nesse relacionamento dos filhos? Conta pra gente um pouco, Paula. Nossa, é super importante, né? É bom você ter um companheiro que seja parceiro, que eu digo assim, parceiro como amigo, parceiro na educação, né? Um pai que participa de tudo, um pai que cuida dos filhos desde o início. Eu, graças a Deus, assim, tive um parceirão de madrugada, de trocar fralda, de dar banho. Inclusive, no meu primeiro filho, o primeiro banho quem deu foi o Wallace, né? Ele quis dar o primeiro banho, me ajudou muito, e na educação das crianças também. Então, assim, o Wallace, ele faz um vínculo muito amoroso entre os irmãos. O Wallace é muito, como é que eu posso dizer, assim, é um pai que não tem vergonha de demonstrar sentimentos, né? Inclusive de chorar junto, de curtir junto. Então, nesse aspecto, olha, eu só tenho a agradecer a Deus, porque realmente eu fui muito privilegiada, assim, é mais do que eu poderia imaginar ou querer, né? Então, assim, eu acho que é bem importante. Eu não tive, assim, muito disso com meu pai, porque a educação era outra, né? Enfim, mas, assim, hoje eu aprecio isso, de ver que existe isso, né? É tão bom a gente poder contar com um pai amoroso, né? Um pai dedicado, um pai consciente das nossas necessidades também, de que a gente precisa de ajuda, né? Normalmente isso fica muito para a mãe, a gente sabe que em muitos relacionamentos isso fica muito para a mãe, mas, assim, é muito bom a gente poder contar com um companheiro de vida que realmente queira participar, né, da construção, da criação, da afetividade, das broncas, das lutas. É muito bom. Eu não tenho, assim, o que falar. Só digo que realmente é muito importante. E o pai que não consegue fazer isso, né, ou que acha que não precisa fazer isso, precisaria, assim, ter essa iniciativa, né, de olhar com olhos mais amorosos, né, porque é necessário para o filho. O filho precisa se sentir amado, né, pelo pai também, né, saber que tem um amigo além de pai, né. Eu acho que é essencial, essencial. Eu fico pensando assim no relacionamento de Deus conosco, né? Como que Deus é conosco? Deus é um Deus que nos aconselha, que é amoroso, que torce, né, que vibra com a gente, gosta das nossas vitórias. Eu acho que melhor exemplo que esse a gente não pode ter, né? Então, assim, temos que nos esforçar para ter isso, né? Os pais precisam entender isso, que Deus quer para o relacionamento entre pais e filhos. E eu acho que Ele quer o melhor, né? Acho que pouparia muito sofrimento se existisse essa participação, essa consciência da importância do pai, né, na criação dos filhos, né? É interessante que a Paula disse de relacionamento, né? Se você notar, toda a fala está fundada na palavra relacionamento, né? E o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele foi uma das pessoas mais relacionais que a gente pode conhecer, estudar sobre. Ele se relacionou com todo tipo de gente. E falando de irmãos, eu acho que ali a palavra-chave também vai ser relacionamento. Ah, com certeza. Porque assim como a família é um projeto de Deus, porque Deus viu que quando ele fez o homem, ele precisava de alguém, ele não fez o homem para ser uma ilha, não é mesmo? Ele viu que o homem precisava de companhia, de relação, ele se relacionou com Eva. E ali já era um projeto de Deus para o início da família.
E os irmãos não é diferente. É um projeto de Deus para uma continuidade de famílias. Então, os irmãos, o relacionamento entre irmãos também está nos planos de Deus, né? Totalmente fundamentado lá em Gênesis, quando você começa a ler. Porque depois ele manda que Adão e Eva fossem fecundos, eles populassem a terra, então teriam que haver irmãos. Não tem segredo nenhum nisso, né? Todo mundo que lê essa passagem, as passagens de Gênesis, vai entender isso. E o relacionamento entre irmãos, se nós olharmos com uma lupa, né, para esse assunto, ele vai ser muito importante, porque acaba sendo uma escola para que lá na frente, quando ele for se relacionar com outras crianças, seja na escola, seja na igreja, com os colegas, até mesmo no parque, na hora de tempo livre, né? Ele saiba que existe limites, respeito, que tem que ter troca, tem que ter a empatia um pelo outro, né? Então, eu acho que o irmão já ensina isso. O menor vem do mais velho e tendo que disputar o lugar dele ali na casa, o mais velho ensinando o mais novo, mas tudo é uma questão de relação e aprendizagem, que é uma escola. Lá na frente, quando essas crianças forem adultas, vai mudar muita coisa? Não vai. Vai voltar a ter relacionamento, mas de uma forma diferente, em lugares diferentes, como no trabalho, com pessoas que ele tem que mediar situações e atribuir ali, olha, vamos negociar isso, vamos fazer essa troca. Sim. Então, a fraternidade, ela não é, eu sou o mais velho, você é o mais novo, eu só vou ter um filho, eu vou ter 5, 6 filhos. Não, isso é tudo plano, projeto de Deus, pré-estabelecido, para que tivesse um porquê, para que tivesse lá na frente, você visse assim, como é o desenvolvimento da pessoa, tanto cognitivo, afetivo, né? Isso tem várias coisas envolvidas nisso, não é somente falar relacionamento entre irmão, aqui é a gasolina, aqui é o diesel, encostou, saiu a faísca, pega fogo, né? A gente tem essa visão, eu sei que tem, lá em casa não é diferente, na casa de vocês eu imagino que de vez em quando sai uma faísquinha, mas eu acho que vai muito além, é muito mais profundo, é muito mais divino, né? O relacionamento entre irmãos. Eu estava lendo uma pesquisa que no Brasil a média, né, de filho por mãe é de 1,7, não chega mais a 2, não chega mais a 2. A gente não sabe por quê, né? É assim. Mas eu ainda tenho o privilégio de conhecer mães que têm 7, tá grávida do 4º filho ou filha. Então, isso enche o nosso coração de alegria, né? De saber que filhos são bênçãos, né? Porque são bênçãos, exatamente, né, Bê? É verdade. E a relação entre irmãos é isso que você falou, é um treino, né? Você recebe um irmão, você está sendo treinado para a vida, né? Um treino para a vida. Você desenvolve várias competências ali na vivência com seu irmão. Só que não é um treino só para o irmão, é um treino para os pais também. Porque chegando o 2º, o 3º filho, muitas vezes o que valeu na abordagem com o primogênito não vale para o 2º e não vale para o 3º. São pessoas diferentes. São diferenças nas reações, né? Então, às vezes o que você fala para um não funciona para o outro, né? Então, o pai jamais pode se colocar numa posição de que eu já sei tudo porque eu já tenho um filho, né? Começa tudo de novo. Você está em constante aprendizado, em constante dependência de Deus, em constante aprendendo constantemente, né? E tem uma história na Bíblia, né? E eu gosto muito porque traz um aprendizado para a gente, porque justamente parece que aquela família que eu vou contar para vocês, que acho que vocês já leram sobre isso, é uma família que conseguiu identificar essas diferenças e fazer com que a família fosse um time, uma equipe. Então, os valores
os mesmos valores, pessoas diferentes, mas buscando os mesmos valores, né? Os mesmos objetivos, né? Estou falando da família dos irmãos Moisés, Arão e Miriam. Olha só, quando Moisés era pequeno, que ele corria risco de vida, né? Vocês sabem que a mãe dele bolou um plano salvador para ele, né? Mas ela colocou a irmã para executar. Na verdade, quem executou o plano foi a irmã que foi lá, fez toda a negociação com a... observou, fez negociação com a protetora, com a né? princesa, E depois, mais para frente, quando Moisés é chamado para... Eu acho muito fantástico essa história. Quando Moisés é chamado para libertar o povo do Egito, e ele começa a dar um monte de desculpas. Eu não sei, eu não posso, eu não... Aí Deus só faz uma pergunta para ele. Lembra de Arão? Ele vai ser teu parceiro. É o teu irmão. Vai ser teu parceiro. Ele vai com você nessa missão. E lá depois, na frente, quando eles então vencem tudo, que eles vão celebrar, você vê lá o time de novo unido. Os 3 irmãos dançando e cantando e celebrando. Então, eu acho que assim, o grande desafio dos pais é fazer de tal forma que o relacionamento flua respeitando as diferenças entre eles, mas que eles entendam que eles são um time, que ali tem uma, né? Que não são concorrentes, né, Bê? Sim. Que não são... Evitar essa competitividade, né, entre eles, assim, porque já é... Como é que fala? Isso, eu acho que já surge de forma muito natural, né, a competitividade. Isso que você mas falou mesmo, mas o Paulo. pai precisa colocar, assim, a importância de cada um. Isso, Né? o valor Tipo, o de valor cada um, de né? cada um. Como eles são diferentes, como eles são importantes e que o amor é o mesmo. Né, para eles, né? Eu vejo muito assim, pelos 3 que eu tenho, hoje eu percebo que quando eu recebi o Arthur, assim, a primeira vez, como minha mãe já era falecida, né? Eu não tinha assim, não tinha aquela ajuda, né, da mãe que a gente sempre conta com a mãe, né? Assim, a gente pensa na nossa mãe como aquela pessoa que a gente vai correr. E eu não tinha. E o medo que eu tinha era de não ser uma mãe amorosa, de ser uma mãe muito prática e não ser uma mãe amorosa, né? E depois, com o tempo, eu recebi testemunho de amigas minhas que falavam assim: Paula, você com essas crianças, você é muito amorosa, você é muito protetora, né, com eles. E a gente queria dar aquela criação tranquila, aquela criação, sabe, aquela coisa natural, aquela coisa sabendo que podia vir recorrer a gente, que podia buscar um colo, que quando viesse chorar mostrando as dificuldades, Porto tipo assim, um seguro, menino, né? eu não queria aquela coisa o menino não chora, né? Não queria, queria assim que ele sentisse o colo, que ele se sentisse abraçado. Então, a gente foi fazendo isso de uma forma muito natural. E assim a gente fez com os demais. Então, hoje, cada um sabe do seu lugar. Sabe que tem um colo, tem um jeito, tem um que é mais carinhoso, tem um que vem, quer deitar na cama, tudo mais, mas cada um tem seu espaço, né? E o que você falou realmente é verdade. Os irmãos, acho que a preocupação dos pais é fazerem, assim, os fazerem o mais unido possível. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, como foi importante a minha relação com as minhas irmãs, porque a gente se apoiou muito. Né? Um momento muito difícil, a gente se apoiou muito, assim. E hoje eu vejo nos meus filhos, apesar da pouca idade, não serem casados, não terem grandes preocupações, como eles se apoiam, né? Desde uma lição, ou tipo, acontece alguma coisa com um, outro vai lá e protege. Então, assim, o que eu oro a Deus é para que realmente eles sigam assim, companheiros, sabendo que um pode contar pro outro, com o outro, né? Era o que eu gostaria de assim, que eles tivessem isso para a vida e que entendessem que realmente, que assim como foi a história de Moisés, né, com seus irmãos, que eles tivessem esse retrato, que Deus espera do relacionamento deles, né? É isso mesmo, né? E eu acho que assim, a gente precisa sempre lembrar, nós como pais, nós vamos errar. Com certeza. Né? Assim, independente de... Se você tiver 1, se você tiver 10, né? A gente vai errar. Né? A gente não é perfeito, o único que não erra é Deus, né, gente? O nosso Pai perfeito. Então a gente vai errar. O que importa é a constância, é o tentar, né? Eu lembro muito do meu relacionamento com os meus irmãos, mas a figura dos meus pais ali é como se fosse aquele cara que está coordenando as marionetes ali, né? Assim, leva para cá, não era bem isso, muda. Você falou errado. Não é que ele, não foi só ele que errou, né? Porque às vezes a gente quer tratar o erro do outro filho, só que aí você imputa no outra culpa,
Não é assim, né? Porque se tem um conflito, não é só um lado que tem o problema, né? E vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Quando chega o segundo filho, como é que é isso? Vem o segundo filho, o primeiro estava ali, as atividades, eu falo por mim, você já tem uma rotina estabelecida, tá ali, tá regrado, aquilo que a Gi falou no vídeo, né? Por enquanto ela ainda não encontrou um tempo para ficar com o Ser, mas ali, quando você tem seu filho, você já criou sua rotina, já achou seu tempo com o seu marido. Chega um bebê, chega o segundo filho. E aí, gente, como é que é começar tudo de novo, Paula? Bom, eu vou falar o que eu fiz, tá, gente? Eu apliquei assim na minha vida e acho que deu super certo. Assim, a gente preparou muito o Arthur, né? A gente falava que, assim, eu sempre, com o Wallace, a gente falava, vamos ter 3 filhos. Ainda o pessoal falava assim, nossa, vocês são loucos, 3? Eu falava assim, olha, não sei como é que vai ser, mas, assim, o meu desejo são 3. E a gente preparou muito o Arthur para a Olivia, né? Que foi a segunda. E o Arthur recebeu a Olivia muito bem. Só um parênteses, gente, a coleção dela tá passando na tela. E assim, o Arthur recebeu a Olivia muito bem, né? E que nem fala, né? Menininha, né? A menininha é mais assim. Então, o que eu fiz? Eu procurei centrar a minha atenção no Arthur. A Olivia era pequenininha, ela tinha as demandas dela, né? Então, assim, era muito... Eu fazia aquela parte do amamentar, né? Aquela hora que sua mãe resolve, mas assim, o resto do tempo, eu dava ela para o pai e ficava com o Arthur. Então, a gente fez essa transição e o Arthur recebeu isso muito bem. Então, nós tivemos esse cuidado, porque eu também tinha esse medo da criança começar a regredir, né? Que falavam que a criança regride, começa a querer fazer xixi de novo. Então, assim, eu procurei aplicar isso na prática e realmente funcionou. Né? Então, assim, o Arthur recebeu muito bem a Olivia, eles eram muito companheiros de se agarrar, de se beijar, de ficar aquele tempo todo. O Arthur era muito grude, assim, com ela. Entendeu que ele tinha o lugar e ela também tinha, né? E os dois eram muito amados, assim. A gente sempre estava muito ali no toque, né? Aquela coisa de toda hora tá brincando, toda hora dar um cheiro, dar um beijo. Então, eles entenderam muito bem. Então, para mim, o segundo foi muito tranquilo, gente. Eu não tenho, assim, o que falar. É óbvio que a rotina aumenta muito, né? Eu sempre, graças a Deus, tive uma pessoa que pôde me ajudar nesse aspecto, mas eu procurei encarar tudo da melhor maneira possível. Eu não tinha aquilo como um peso, né? O cuidar como peso, ou dar um banho como um peso. Eu fazia aquilo com um prazer. Então, na hora do banho, eu queria que fosse prazeroso para mim e para eles. Então, não tinha aquela coisa do choro na hora de tomar banho. Não tinha nada disso. Olha, vamos tomar banho? Ok, vamos. Todo mundo ia, sabe? Às vezes tomava banho no chuveiro, às vezes a gente fazia umas brincadeiras. Então, eu procurei fazer isso da forma mais tranquila possível. E graças a Deus é o que eu falo. Gente, Deus foi muito bom comigo nesse aspecto. Porque, assim, tudo funcionava tão bem. Que nem você falou mesmo, parecia uma engrenagenzinha, sabe? Parece que vai tudo encaixando. Né? E é assim até hoje, assim, com eles. Então, assim, no meu caso, foi bem tranquilo. E a Isadora também. Quando a Isadora veio, mesma coisa. Nessa leva. Mesma coisa. E, gente, olha, eu vou falar um negócio. A gente fez para os 3 a mesma coisa. Nós montamos quarto para os 3 de forma diferente. Né? Apesar de nenhum ter ficado no berço, que não sei o que acontece, que criança, né? Tem bebê que não gosta de ficar no berço. Então, assim, não ficavam no berço, mas assim, a gente fez com os 3 tudo. Tratamos de forma exclusiva. Inclusive, tem só uma coisa assim que às vezes a gente fala, porque a gente, quando ia comprar algum brinquedo, a gente comprava, por exemplo, podia ser igual, mas a gente comprava um para cada um. Tipo, só mudava as cores. Enquanto ainda dava para acompanhar a faixa etária. Aí eu ainda falava para o Wallace, vamos evitar esse estresse de é meu, é seu, compra para os 3. E às vezes a gente até fala, será que a gente fez certo? A gente não tinha que ter dado um para eles aprenderem a dividir, né? Mas para a gente funcionou muito bem. Então hoje eles sabem que hoje que é mais definido, cada um tem suas coisas, é mais tranquilo. Né? Apesar de uma hora a Olivia, por exemplo, está mais assim colada no Arthur, agora já quer ir para o quarto do Arthur, quer ficar lá, não sei o quê. E ele fala, o quarto é meu, vai para o seu quarto, você tem quarto. Mas ela gosta de estar ali. Mas eu acho que, na verdade, é estar junto. É estar junto. O quarto é só uma desculpa. Ela vai pro quarto porque sabe que ele vai chegar lá e ele vai querer o quarto. Aí fica, daqui a pouco você vai ver, ele fala, Olivia, e aí? Você vai dar licença do meu quarto? Daqui a pouco passa 5 minutos e você não escuta mais nada, os 2 estão juntos, assistindo televisão, deitado do lado do outro. Você vê que é o companheirismo. Então, assim, foi muito tranquilo. Com a Isa também foi muito tranquila. Ela que é a catatal agora, que a gente fala, né? A pequenininha, então ela é super mimadinha, né? Mimadinha pelo irmão mais velho, mimadinha por nós e mimadinha pelo Olívio. Mas são bem, assim, tranquilos. E, como eu te disse, a gente procurou fazer isso com prazer, entendendo que eram presentes para a gente e que Deus esperava o melhor do nosso relacionamento para eles, o melhor do nosso tempo para eles. Eu trabalhava fora.
Já sempre trabalhei, o Wallace também. Então, quando a gente chegava, a gente queria fazer o que era possível para a gente. Então, me deixa dar o banho. Ah, eu quero dar comida na boca sim, porque é o momento que ele não precisa mais, mas agora eu quero. Eu quero dar comida na boca dele, eu quero estar com ele, né? Eu quero jantar junto, quero pôr para dormir, quero dar um cheiro. Sempre deixei eles dormirem com a gente, assim, quando eles, né, queriam vir. Durante o comecinho também a gente deixou, não teve aquela coisa, ai, criança tem que dormir no berço desde o primeiro dia. Nunca nos estressamos com essas coisas. A gente sempre procurou, como eu te disse, fazer da forma mais natural possível. Leve, né? Mais natural possível. E tinha vezes assim que eles falavam, ai, mamãe, quero dormir com você. Posso? Pode? Vem. Nunca falei, vai lá pra sua cama. Eu falava, não, vem. E ainda falava, aí o Wallace ainda brincava, falava assim, põe essa criança pra fora daqui. Eu falava, vai ter um dia que você vai sentir falta disso. Deixa eu curtir, né? Deixa eu curtir. Então, até hoje a gente faz isso, né? Não existe nada melhor do que a cama do Não, pai, né? não. E olha, nós fazemos reuniões até hoje. Eu ia até mandar uma foto de uma reunião dessa. A gente vai pro quarto, é muito engraçado. Eu vou primeiro, né? Porque eu vou fazer devocional, essas coisas, tudo. Aí eu vou primeiro, daqui a pouco vem o Wallace, daqui a pouco vem os 3, gente. Aí fica ali meia hora. Aí tem uma hora que a gente fala assim, aí, gente. Dá para liberar a nossa cama? Né? Falei, gente. Não cabe mais todo mundo. Mas a gente vê que foi o que a gente colocou neles, essa liberdade de entrar no quarto, de sentar na nossa cama, de deitar junto com a gente, né? Então e isso é gostoso, né? Porque eu particularmente era uma educação diferente, a gente não tinha essa liberdade de fazer isso com o pai. Eu não tive essa liberdade. Eu sei que teve muita gente que teve, mas assim, eu particularmente não tinha. Era aquela coisa do pai, o respeito dessas necessidades supridas, um eu te amo, um amorzinho, assim, um agradinho de vez em quando, mas não era aquela coisa toda hora, né? E hoje, assim, a gente permite transbordar tudo isso. Porque eu falo para elas, Wallace, eu quero que eles saibam que tem pai e mãe. A quem recorrer, que eles sintam saudades, que tenham memórias do tipo, olha, minha mãe fazia isso para mim. A minha mãe me colocava no colo. Né? A minha mãe penteava o meu cabelo quando eu ia para o colégio. Eu quero que eles tenham essas memórias, né? E eu acho que assim, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, né? Estamos tentando. E eu espero, sinceramente, que lá na frente, tanto o Arthur como a Olivia e a Isadora sintam essa saudade, né? Da gente, de estar, do cheiro, de estar junto com a gente, né? É interessante que quando a gente tem um filho, depois de um tempo que você fala assim, combina com seu marido, e agora está na hora do próximo, né? Aí começa aquela expectativa. De repente você engravida, deu positivo, é fato, né? Aí vem a primeira pergunta que vem na cabeça da gente, e agora? Como é que vai ser, né? O primeiro não pode se sentir excluído por causa do segundo. Será que eu vou saber amar igual? Será que eu vou amar mais um do que o outro? Ai, ama. Todas as mães têm isso na cabeça, mesmo aquelas falando assim, que nada. Tem um, tem dois, tem três, foi super natural, foi super suave na nave. Tem, a gente passa pela cabeça, assim. E toda e qualquer gestação que eu tiver, ela tem que ser de repouso absoluto. Ou seja, eu deito, quando completo 3 meses, 12 semanas, e eu só levanto para ir ter o bebê no hospital. Né? Então, é repouso absoluto. Então, a minha primeira filha, a Sofia, ela tinha uma mãe exclusiva, porque todo primogênito tem essa exclusividade, todo filho único até então, quando não chegou o segundo, terceiro e quarto, e aí vai, tem essa exclusividade de atenção, de cuidado, até a gente é pilhada demais no primeiro, gente. Eu era muito neurótica, coitada da doutora Silvia, desculpa, doutora Silvia em público, mas eu trazia assim, anotadinho no papel, minhas dúvidas, eu acho que muita gente se identifica aí com o que eu estou falando, né? Mas passa, viu, gente? Passa, tudo passa nessa vida, fica calmo que vai passar. E a Sofia tinha uma mãe exclusiva, ativa, eu gostava de brincar, eu gostava de participar. Então, eu estava ali a todo momento, eu largava qualquer coisa que eu tinha que fazer para estar junto com ela, quando ela me solicitava atenção. De repente, eu não estava mais ativamente, mas eu estava, né? Só que ela começou a notar que eu estava diferente, então eu tive que explicar que ali ia chegar um bebê, que ia ser amiguinho dela, que ia ser o irmãozinho ou a irmãzinha dela. Hoje é o Samuel, nós sabemos que é o irmãozinho. E que ela ia ter esse cuidado com ele. Então, eu passava para ela que ela ia ter uma
criança para ela ensinar o que ela viveu junto com a mamãe e com o papai, com a vovó e os amiguinhos, para que ele não ficasse sozinho e aprendesse até um pouco mais rápido do que ela, né? E ela amou a ideia. Então, a minha preocupação ali durante a gestação era dar para ela o que eu podia dar, de acordo com as minhas possibilidades, com a minha energia, e de acordo com o que dava para dar, porque não dava para ser tão ativa como antigamente, como antes, e que ela se sentisse assim querida, que ela era minha filha amada, filha do meu coração. E quem chegasse ali ia agregar, ia fazer parceria, ia aumentar, ia somar, nunca jamais dividir ou diminuir. Quando o Samuel nasceu, eu até me emociono um pouco. Ela foi lá no hospital ver ele, e ela pegou ele no colo assim, ela ria. E eu falei, oh, deu certo, né? Atingi meu objetivo. Sofia ama Samuel. E ela ama a gente até hoje. De coração. É lindo ver a parceria, a união deles. Até a cumplicidade, que às vezes eu tenho vontade de pegar um pescoço, dois pescoços. Mas é linda a relação deles, né? E teve momentos, sim, que a Sofia tinha ciúmes, porque eu tinha que amamentar, ela não podia ficar do lado dela, às vezes ela não entendia. E a criança, ela entende, a criança é muito inteligente. Você fala assim, não sabe, é pequeno, não consegue compreender. Compreende sim, e compreende melhor do que um adulto, às vezes, sabe? Sim. Então, hoje, o relacionamento deles, depois da chegada do Samuel, porque eu tinha medo de como a Sofia ia reagir à chegada do Samuel. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? O coração fica conturbado, mas fique em paz, porque e principalmente coloque aos pés do Senhor. Coloque aos pés do Senhor como vai ser a relação entre seus filhos. Coloque aos pés do Senhor, que eles sejam amigos, cúmplices sim, que eles se amem, que eles se agarrem, que eles deem os cheiros deles sim, mas também entenda que vão ter conflitos. Vão ter, mãe, ele está zombando de mim. Mãe, não é ela que está zombando de mim, mas foi ele que começou. Isso é tão gostoso, porque já me disseram várias vezes, e eu estou começando a acreditar nisso, um dia eu vou sentir falta disso. Com certeza. Vai. Um dia aquele rebuliço que dá, assim, quando chega da escola, ou quando vai sair para algum lugar, que ninguém está pronto nunca, né? É aquela confusão. E um dia eu vou sentir falta disso, porque vai estar tão quieto, tão silencioso, tão maturo, né, o nosso ambiente, que eu vou sentir falta dessa confusão. E eu acho que de nós 4 aqui hoje, eu sou a que menos se candidataria para um best-seller sobre a relação com o irmão, sobre a relação fraternal, porque eu tenho um irmão, ele é 1 ano e 20 dias mais novo do que eu, e a nossa relação nunca foi boa, né? Não sei te responder aqui o porquê disso. Eu não nasci numa família cristã, né? E, infelizmente, nosso relacionamento foi totalmente fragmentado. Eu amo ele de coração, nós temos uma relação, sim, hoje, mas não é como a de vocês, que vocês expuseram aqui, né? E esse é um ponto na vida dos meus 2 filhos que eu vou tentar acertar. Amém. Eu coloco aos pés do Senhor, Senhor, eu não sei se fui eu que errei, eu não sei. Não importa saber quem errou aqui. Não é sobre o errar. Agora é sobre o acertar. Exato. E é sobre agradar a Deus. É enxergar Jesus na vida de cada um, dentro de casa, e principalmente dos irmãos, né? É o mais importante. É verdade. Mesmo no seu caso, olhar para frente, né? Vocês ainda, a história de vocês continua, né? Exato. Eu vou contar minha experiência aqui. Minha experiência foi um pouco diferente da de vocês. Imagina só, minha filha tinha 7 meses, a Débora, e eu fiquei sabendo que eu estava grávida, né? Foi uma coisa assim totalmente inesperada. E no mesmo dia que eu soube que eu estava grávida, eu soube que o meu marido tinha perdido o emprego também. E eu não trabalhava fora. Então, o que era para ser um negócio assim trágico, para nós,
Deus encheu o nosso coração de uma alegria tão grande que naquele dia eu lembro que nós comemoramos muito, os 3. A Débora não sabia ainda o que estava acontecendo, mas a gente comemorou muito, porque a gente entendeu que a Dani veio como um presente, né? Primeiro para nós, né? Que uma surpresa de Deus, né? Para nós. E ela ia ser irmã da Débora. Isso me soou muito gostoso, assim. Ela ia ser irmã da Débora. E isso, até hoje, assim, elas têm um relacionamento muito bom, né? Elas cresceram. Foi também um treino para elas, porque imagina, duas praticamente a mesma idade. Os bebês em casa. Quase gêmeos, né? Fraldas, mamadeiras, tudo junto. Tudo junto. O Ciomar pegava as duas, uma no braço, uma no outro braço, com o maior orgulho. Assim, era lindo de ver, é lindo ver as fotos, assim, né? E elas, lógico, rolou ciúmes, né? Confusão. A gente não sabia se dava risada ou se corrigia, porque uma correndo atrás da outra, né? Pequenininha. Era muito engraçado. Mas eu tinha uma convicção, porque eu sou de uma família de 9 filhos, eu sou a número 7. E eu sempre tive uma relação muito forte com os meus irmãos, né? A gente viveu em meio a muita dificuldade, muita luta, né? Mas o vínculo muito forte. Até hoje, a gente tem uma união forte. Eu sei que eu sou muito amada pelos meus irmãos. Eles sabem que podem recorrer a mim a qualquer momento, que eu estou sempre pronta para ajudá-los, né? Então, eu vi isso também nos meus pais, esse vínculo com os irmãos. Eles choravam de saudade dos irmãos, eles amavam muito os irmãos deles, os dois amavam muitos irmãos. E hoje eu vejo replicado nelas. E as meninas, é engraçado, quando elas começaram a entender essa dinâmica da relação entre irmãos, elas começaram a orar para ter um outro irmão. E Deus atendeu, e aí veio a Raquel. A Raquel, depois de 6 anos, veio a Raquel, também um presente. E é lindo de ver a relação delas, assim, de apoio, de, por exemplo, uma ter um sonho maluco e as outras apoiarem. E a gente se reunir para fazer as contas, para ver se dá, se não dá. E a gente também acaba sonhando junto, né? Acaba a família toda sonhando junto e realizando. Então, quando uma tem um sonho, um projeto, o projeto passa a ser da família toda. Família, que bom. Então, isso para mim eu sempre tive isso. Relação de irmão é uma coisa que eu não sei explicar. É uma coisa que só Deus mesmo para explicar uma coisa tão forte que, né? É tipo assim, olha, é que nem você falou, não é pesado, é meu irmão, é meu filho, é leve, né? E tem uma frase que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, que eu sempre falo para as meninas, né? Seja legal com seus irmãos. É uma frase de um texto que chama Filtro Solar. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com o seu passado. E possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Então, invista nessa relação com os irmãos. E os pais têm que ensinar esse investimento, né? Eles têm que mostrar com exemplo que esse investimento, esse vale muito a pena. Investir na relação com os irmãos é uma relação que vai durar muito. E quando nós formos embora, eles vão ficar ainda. E eles vão ser essa equipe aí que vão ficar se apoiando, né? Quando a gente já não estiver aqui. Eu acho que, assim, lógico que Deus e a fé foi o maior e melhor presente que meus pais podiam me dar, mas ter um irmão foi... não tem explicação, é isso mesmo que a Bê falou. É uma relação inexplicável, é um amor inexplicável, né? É um cuidado, é você olhar e querer o bem do outro como se fosse seu, né? Eu olho para os meus irmãos e vejo o amor de Deus por mim, né? O cuidado de Deus por mim através deles, né? Lá em casa nós somos em 4. E eles me deram também um dos melhores presentes, que é ser tia, que eu acho que só vai ser vencido quando eu for avó. Né? Que nada mais gostoso do que ser tia e você poder também curtir os filhos do seu irmão, da sua irmã, e estar ali e cuidar e amar como se fosse seu, né? Porque é nosso. É um elo tão grande que aquilo que é dele é seu.
né? Lá em casa, Paula, diferente da sua, não tinha um para cada um. Era o mesmo, tinha que dividir e ia passar. Mas eu passei por isso, tá? Eu passei por isso e era meio assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei, é brincadeira, né? Mas eu lembro que assim, a gente brinca assim, a minha irmã mais velha, quando fez 18 anos, meus pais compraram um carro, não para dar de presente para ela, mas porque ia ajudar, ela conseguiria ajudar a levar a gente para as programações da igreja e tudo mais, e dividir com os meus pais. E eu brinco, né? Ela teve esse carro para ela só por 2 anos, porque quando meu irmão fez 18, virou do meu irmão e dela, quando eu fiz 18, virou de nós 3, quando minha irmã fez 18, virou de nós 4. Não tem nada de então todo mundo. Então foi um presente para todo mundo. Então é muito gostoso esse relacionamento, né? E é lindo a gente ver como esse elo na infância é criado, né? Como as memórias da nossa infância, se a gente volta lá e resgata, é junto com o irmão, é a parceria da briga e de estar junto, né? Assim, aquela coisa assim, a gente tem aquela discussão porque é meu, eu quero, não, eu quero a minha mãe agora, esse colo é meu, né? Nesse momento, mas a cumplicidade, o estar junto, as memórias, aquele dia na praia, aquele dia no parque, aquele dia lá no quarto, é com seu irmão, né? É ali que a gente aprende a se relacionar, é ali que a gente aprende a entender a vida, a dividir, a entender que o espaço não é todo seu, né? Ter um irmão te faz enxergar a vida da maneira como ela é, né? E aqui, eu não estou aqui, pessoal, julgando quem não quer ter mais um filho, não é isso, só estou falando que ajuda nesse sentido, não é, Paula? É verdade. Eu vejo assim, que às vezes a pessoa tem essa preocupação, como você falou, né? Às vezes a pessoa nem quer, né, ter essa quantidade de filhos, mas eu costumo falar para as pessoas, eu falo assim, gente, se você ficar pensando muito como é que vai ser, né? Se você ficar fazendo estratégias para receber filho, você vai ver lá na frente que não fecha. Nada fecha, a conta não fecha nas despesas, não fecha porque quando você vai ver, você faz uma coisa, o seu filho está fazendo outra. Eu costumo falar o seguinte, que muito pouco tem de nós. Sim. Muito pouco, assim, por mais que a gente faça, muito pouco tem de nós. Você vê que, principalmente da importância, por exemplo, dos princípios cristãos na vida do filho, né? Eu converso muito com a Alice, eu falo, Alice, eu sou muito grata ao CP da igreja, porque eles aprendem coisas que, por mais que você ensine, eles têm uma outra visão, né? E quando a gente vê que tem muito de Deus nisso, porque a gente faz tudo, como falam, né? Tem um amigo nosso aqui da igreja que fala assim, a gente faz tudo para dar errado, né, gente? A gente faz, né? Quando a gente entra, a nossa quase parte... que joga o caminhão na ribanceira, né? Meio assim para dar errado. Então, assim, você vê como Deus, assim, ampara nessas situações, né? Uma vez, eu conversando com a Isadora, assim, a gente estava falando, ela viu uma cena, e ela pegou e falou assim, mamãe, eu não gostaria de me casar com um homem que fosse violento, né? Que batesse em mim, porque ela viu uma situação que tinha isso, né? Aí eu peguei e ainda falei para ela assim, olha, filha, você tem que pegar um homem que seja temente ao Senhor, porque se um homem for temente ao Senhor, ele vai te respeitar. E ela pegou e me soltou assim, mas tem homens que são tementes ao Senhor e também pecam. Uau. Aí na hora que ela pegou e me falou isso, né? Aí eu falei, e agora? Aí você vai ver, né? Porque eu entendo que ela sabe do pecado que existe na gente, na hora né, da parte relacional, né, tudo. E eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Aí eu olhei para ela e falei, filha, é verdade. Tem homens que caem nesse deslize, né, de fazer isso. Mas então faça o seguinte, olha para o papai. Como que o papai é com você? Né? Então se você for procurar alguém, espelhe no papai, assim, ou uma pessoa que seja muito melhor que ele. Seu pai te ama, seu pai te protege, né? Então você vê que, assim, da importância que tem da gente ter esses princípios cristãos para nos ajudar em questões como essa. Porque a gente tem as nossas falhas, que nem falou, a mulher a gente tem, por mais que a gente, né, seja muito independente, trabalhar fora, tem momentos, gente, que a gente não sabe o que fazer. Muitos deles. Né? Tem horas que a gente não sabe nem como corrigir, né? Que a gente fala, eu tenho medo de errar a mão. Já teve vezes que eu errei a mão na correção, né? Eu não procurei ouvir e, assim, depois eu fui ver e realmente eu tinha errado, né? Naquela correção. Então, assim, quando eu falo que essa conta não fecha, é porque Deus trabalha muito nisso.
A graça, né? Deus trabalha muito nisso, trabalha no perdão, né? Daquela coisa do filho entender que aquele foi o momento que você estava brava, né? Daquela coisa da reconciliação, do filho entender que foi só um momento, mas que você se arrependeu, que ele também errou. Então, você vê que a gente precisa do amparo de Deus para isso, né? Porque a gente, Tendência total, a gente- exclusiva, não né? é? A gente não sabe o que fazer. E assim, pelos meus, assim, que eu vejo hoje, o que a gente procurou fazer neles foi exatamente isso, dar muito amor, né? Ensinar para eles o que era correto, né? No relacionamento, principalmente entre irmãos que tem um menino e tem a menina, né? Eu lembro quando eu era pequena, tinha aqueles irmãos que brigavam muito, né? Principalmente o menino com a menina. Eu via às vezes que o menino batia na irmã. E assim, eu falava, gente, mas como assim o menino bater na irmã, né? Então a gente sempre ensinou essa coisa do respeito, de não falar mais alto, nem delas com ele e nem dele com ela. Com elas, né? Então a gente, quando vê que a coisa está saindo, eu falo, opa, o tom, olha o tom, né? Vocês são irmãos, vocês precisam se respeitar, tudo mais. Mas assim, tudo numa boa, não é aquela coisa de um vira a cara pro outro. E a gente tem que entender que os conflitos que vão existir ali é a oportunidade que a gente tem para trabalhar o coração do nosso filho pecador. É. E da gente também como pai e mãe, né? Sim, No nosso e o crescimento, né? também, de demonstrar a nossa fragilidade. Porque é isso que a Isadora trouxe, mostra para você que ela entende que é pecador. E ela tem que olhar para... Ela entende que todos nós somos. É. Né? Então, assim, aqui em casa eu também sou pecadora, né? Eu também vou errar. E a grandeza tá em você reconhecer, pedir perdão e recomeçar. E Deus dá isso pra gente diariamente, né, Paty? Exatamente. E fortalecer o vínculo entre os irmãos não é uma coisa fácil de se fazer, porque exige tempo, exige energia, e nos dias de hoje a gente parece que não tem mais energia nem para levantar da cama, quanto mais para trabalhar na educação de filhos, né? Sim. Mas exige, porque senão é muito fácil você simplesmente deixar acontecer, deixar rolar. Soltar o freio, né? Soltar o freio, deixar que as coisas fluam de acordo com o que o vento sopra, se é muito para mais lá, se é fácil, para na cá. verdade, né? Muito mais fácil. Ah, tá bom. É que educar dá deixa, trabalho, né, gente? vai. Educar dá trabalho, né? Dá Então, trabalho. Dá trabalho. Né? Então, eu acho que trabalhar no fortalecimento do vínculo, desde pequenininho, olha, seu irmão chegou, vem aqui, vou trocar a fralda, você quer me ajudar? Pega ali na gaveta uma fralda. Está crescendo, passou de idade. É a outra estação, que nem diz a Luísa Nazaré, que ela usa as estações, né? Outra estação, olha, vem ajudar a mamãe, está aprendendo a andar. Eu lembro que quando o Samuel deu os primeiros passinhos dele, que ele conseguiu trocar os, né, todo molenguinho ainda, foi em direção à Sofia para abraçá-la. Ai, gente, que coisa Aquilo, eu falei... primeiro eu agradeci na hora, eu falei, Deus, obrigada porque eu estou vendo isso, porque às vezes não é todo mundo que tem essa oportunidade e eu entendo. E segundo, Deus, obrigado porque isso está acontecendo com a irmã. Obrigado porque esse vínculo está sendo fortalecido. E depois vão passando outras estações, outras idades. Então, deixar com que eles façam atividades juntos, colocar uma mesa, tirar uma mesa. Olha, um lava a louça, o outro seca, né? Que nem o seu mais velho acolher a menor para assistir uma TV junto no quarto dele. Gente, assistir no quarto do mais velho, geralmente, o que você tem ideia de 3, eu sendo um menino mais velho, a menor querendo entrar. É aquela caveirinha na porta, assim, trancada, ó. Não passe, limite. Não passe daqui. isso mesmo. E é maravilhoso. É a graça mesmo de Deus superabundando na vida dessa família, né, permitindo com que esse vínculo fortaleça cada vez mais, né, Bri? Também trabalhar também a parte da imparcialidade, né, da tratamento igualitário, justo entre os irmãos, porque eles precisam se sentir aceitos. Se sentir aceito é uma das maiores necessidades que nós temos, né? Então, vocês... E é na casa, essa mensagem precisa ser transmitida repetidamente. Você é aceito, você é diferente, vocês são pessoas diferentes, mas os dois são aceitos, aqui os 3 são aceitos, com seus, né? E também, diariamente, essa comunicação, acho que da aceitação, é por estímulos, é por correções, é por abordagem, por confrontos, muitas vezes, confrontos diferentes, né? Mas
sem comparação. Comparação zero, né? Competição zero. Não existe espaço, né, para os pais fazerem comparação, porque senão eles vão alimentar uma rivalidade, né, que não é benéfica, né? Que vai só... Vai trazer consequências ruins lá na frente, né? Agora, lógico que nós estamos sujeitos a falhas, né? Como nós falamos aqui, a gente falha, né? E os meninos também, os filhos também falham. Falham. Provavelmente, se você for perguntar para os irmãos, por mais legal que seja o relacionamento, um tem queixa do outro. Com né? certeza. Sim. Eles têm conflitos entre eles, né? Ciúme também, Mas tem coisas que eles resolvem. Como eu até brinco, eu falo, às vezes eu brinco assim, falo, eles estão resolvendo lá na instância deles. Enquanto eles estão resolvendo ali na instância deles, que eu tô vendo que tá tudo em paz, tudo em ordem. Mas você falou um negócio interessante, Bê, que eu lembro que a gente fala que a criança, ela testa muita gente também, né? Ela é muito engraçado quando você tem mais de um filho, assim. Eu lembro uma vez... Foi até engraçado, o Arthur, uma vez, eu não sei o que ele estava fazendo, o pai dele chegou para ele e falou assim, mas por que você está fazendo isso? Você não é de fazer isso, né? E conversando assim com ele na cama, assim, mas você não é de fazer isso, o que está acontecendo, filho, não sei o quê. Eu já tinha Olivia, não tinha Isadora. Aí eu lembro que o Arthur foi falando assim pro pai dele, assim, mas é que vocês também ficam dando mais atenção para ela do que para mim, e que não sei o quê. Aí, assim, ele foi falando e o Wallace foi fazendo assim, ó. Tipo, né? Só faltou chorar junto. Que bonitinho. Aí eu entrei assim, eu falei, Wallace, não quero essa conversa aí, né? Tipo, se mantém firme, não dá razão pra ele agora não, né? Tipo, né? E aí depois a gente conversou com ele, fizemos exatamente isso que você comentou com os seus. Olha, Tu, mas você já tem 6 anos, você já sabe fazer tudo. Ela não sabe fazer nada, a gente fica assinando tudo pra ela ainda. Tipo assim, valorizamos que a posição dele tava acima, né? Então assim, olha, quando a mamãe vai lá, mãe, você vê como a gente tem que dar comida pra ela ainda na boca? Olha só, tem que dar banho. Você já faz tudo isso sozinho, né? Então, assim, para ele entender que era uma atenção necessária para ela, né? Mas eu achei muito engraçado porque o jeito que ele tentou manipular a situação, né? Pra gente, assim, tipo, olha, eu estou sofrendo. E eles fazem muito vocês disso, Paula. esqueceram de mim, né? Tipo, eles fazem muito isso. Né? Você Oportunidade não né? falta, né? Conforme vai crescendo, as queixas vão ficando mais específicas, né? E menos engraçadas. Legal, legal. E eu acho que é muito importante, desde pequenininho, ensinar que existe uma ferramenta deixada por Deus, que é o perdão. Tipo, eu tenho queixas sobre você, mas você vai ser sempre meu irmão, eu nunca vou abrir mão dessa relação. Né? Eu tenho queixas sobre você, mas eu te perdoo, você me perdoa, e nós vamos seguir em frente juntos, porque é assim que tem que ser. E a Bíblia fala, né, que a relação é bom e agradável para Deus que vivam juntos os irmãos. E é ali que Deus determina a sua bênção. Né? É nessa relação de comunhão, de unidade, que é terapêutica. Né? É ali na casa que tem que acontecer essas coisas. Sim. E é ali que tem que ser ensinado o perdão. É ali o treino, que nem você falou. É o treino. É o treino para a vida. Aconteceu uma coisa... Dias antes da gente estar gravando aqui, eu falei, gente, isso tem que ser usado no programa, não pode deixar passar. Eles têm aquelas rinchas, né, do ciúme, claro que sempre tem uma pontinha de alguma coisa que não vai bem, e aí um fala pro outro, mas eu não gosto de você. Aí o Samuel olhou para a Sofia, foi a Sofia que disse para o Samuel, eu não gosto mais de você. O Samuel olhou para a Sofia e falou assim, ô Sofia... Eu já assisti, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, foram várias vezes. O vídeo de quando você chega lá na maternidade, você queria muito que eu chegasse, que você estava me amando, e você me pegou no colo toda feliz. Eu sei que você me ama. Quebrou ela Para de falar isso, né? Para de falar isso. Usa outro discurso aqui. Muda, vira o disco, né? Porque essa já não cola mais, porque eu sei que você me ama. Você está falando isso só pra gente ter um momento aqui, né? E eu achei tão gostoso, porque a gente não espera isso de uma criança de 5 anos, né? E ele reagiu com uma maturidade que eu acho que nem eu saberia falar isso pra ninguém. Eu fiquei,
Achei maravilhoso. É demais, mas isso aí é porque você estimula neles essa autonomia de resolução de conflitos. Isso. E a gente precisa estimular isso nos nossos filhos, né? Então, às vezes a gente quer logo resolver, né? Vamos resolver, não vai brigar. Mas você tem que dar oportunidade também para eles se resolverem ali. Lógico que a gente não pode deixar passar o tom, não pode deixar entrar numa briga mesmo, mas você estimular que eles se resolvam, que eles tratem o problema deles ali, que eles orem juntos, que eles se perdoem sem você precisar interferir, é maravilhoso, né? É uma escola, né? E falando em escola, as nossas vovós sempre têm algo muito bom para falar com a gente. E hoje, a vovó que está faltando aqui no nosso sofá, a nossa vovó, porque a gente já tomou ela pra gente, tem um vídeo muito gostoso pra gente escutar. Pode rodar o nosso quadro Alô, Vovó. Oi, pessoal, que alegria para mim estar aqui mais uma vez junto de vocês. E o assunto aí hoje está ótimo, né? Relacionamento entre irmãos. Isso é ótimo, sinal que os nossos pais se animaram e tiveram mais filhos. E é muito gostoso esse contexto da família, né? Que vai se expandindo com a chegada dos nossos irmãos. Lá no futuro próximo nós podemos se tornar tios, pode haver esse envolvimento entre primos, enfim, essa família. Esse contexto do relacionamento, quando o irmãozinho chega, ele é muito pontual. A gente fica meio confusa com as mudanças, com a chegada, como lidar com um, como lidar com o outro, mas se eu tivesse que pontuar uma coisa para a gente realmente ter esse olhar, entender que foi uma atribuição que Deus deu para nós mulheres, esse edificar a casa, edificar a família, edificar os nossos filhos na construção do lar, dos relacionamentos. Eu apostaria na humildade, no ensino da humildade. Porque as nossas crianças, nós nascemos já com esse coraçãozinho egocentrado nas minhas necessidades, na minha vontade, e é a primeira coisa que acontece na chegada do irmãozinho, né? No relacionamento deles, isso aflorar. Eu gosto muito de lembrar Filipenses 2, quando fala que a gente não deve fazer nada por vanglória, né? Que a gente tem que ter o que é do outro antes do que o que é da gente, para a gente ter um relacionamento de humildade. Então seria nisso que eu apostaria, no ensino da humildade. Qual é a dificuldade disso? Porque nós temos que aprender sobre isso, para poder ensinar sobre isso. Um exemplo, assim, lá no dia a dia, naquela correria, a mãe está fazendo uma coisa, está fazendo outra, um dos filhos pega um brinquedo e vem lá pedir ajuda da mãe, porque o irmãozinho quer o mesmo brinquedo. E a gente naquela correria acaba fazendo uma pergunta não tão propícia, né? Não tão sábia. Quem pegou esse brinquedo antes? Quem estava brincando com isso? Então brinca e depois você dá para o outro. E sem querer a gente reforça aquilo que a própria criança já traz dentro dela. Né? A necessidade dela ser suprida, ela consegue brincar enquanto o outro não está brincando, enquanto o outro está esperando. Ela parece que pode caminhar sem o outro, ela pode ser feliz sem o outro estar vivendo aquilo junto com ela. Então, a humildade é a única virtude que lá no Sermão do Monte, ela já é bem colocada, bem-aventurado os humildes. Ela precede todo aquele rol de outras virtudes, de virtudes que vão nos assemelhar a Cristo. Lá no Sermão do Monte, o bem feliz de Deus começa com a humildade. Tão diferente, né, gente, da nossa realidade hoje. E eu gostaria muito de lembrar, também em Filipenses 2, de 5 a 7, onde fala que Cristo, ele se humilhou. Ele sendo Deus, ele não agiu como Deus. Ele mesmo veio em forma de servo, ele mesmo se despojou da glória que ele tinha, ele mesmo se humilhou. Para quê? Para que Deus Pai tivesse mais filhos, para que ele tivesse irmãos. Então, que a gente consiga primeiro viver
com esse olhar na humildade, nesse olhar com a característica de Cristo, com essa bem-aventurança, que a gente seja feliz, sendo humilde, considerando o outro acima da gente. E que com isso, com esse viver, a gente possa tanto ensinar nossos filhos, como as outras pessoas possam reconhecer a nossa paternidade, que é a paternidade de Deus sobre nós, em amor, em justiça, em misericórdia, em benignidade e em humildade. Tá bom? Um beijo enorme. Até a próxima vez. Tchau! Uau! O que a gente fala depois de tudo isso? Elza, obrigada por falar tanto aos nossos corações. Que a gente aprenda realmente a ser pais humildes aos pés de Jesus. É só assim que a gente vai conseguir trazer esse vínculo para dentro da nossa casa. É só assim que a gente vai conseguir criar laços fraternos eternos. Sem Cristo, sem humildade, sem a palavra de Deus, sem joelho no chão, não há relacionamento que dure, né? Os nossos relacionamentos só são firmes e fortes quando eles estão fundados em Cristo. E esse nosso programa, acho que deixou a desejar, brincadeira, mas tem tanto assunto ainda que a gente tem para falar, que a gente tem a parte 2. Então, no próximo sábado, nosso próximo programa, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esses relacionamentos, um pouquinho mais sobre esses conflitos que podem ser gerados também através do relacionamento de irmãos. Mas nunca se esqueça, sempre é tempo de perdão. Sempre é tempo de olhar para frente, de olhar para o futuro. Nosso Deus é um Deus que nos dá a chance de recomeçar todos os dias. Aproveita isso aí na sua casa, se é com seus filhos ou se é com a sua família, com o seu irmão, porque é um belo lugar na graça de Deus para nossa maternidade. Um beijo, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.